Fala galera, beleza? Bom, seguinte, não vou fazer a correção da prova de Acurizal, eu já tenho aí um gabarito preliminar, mas também tem um gabarito que vai sair aí da banca método. Não tem nenhuma questão aí que a gente possa anular, tá tudo muito bem certinho, muito bem formulado, de específica, porque de matemática eu vi um errinho lá. Mas seguinte, eu vim mostrar aqui pra vocês um pouco do meu trabalho em slides versus questões. Como foi que a banca cobrou e como foi que foi ministrada a minha aula, tá? Eu não tenho tanto material assim, eu sou professora, não tem tanto tempo, eu dou aula há pouco tempo, porém, pro pouco de conteúdo que eu já dei aí de aula, eu acredito que um aluno que tenha feito as minhas aulas tudo certinho, teria aí acertado pelo menos de 15 a 16 questões nessa prova. Beleza? Não coloquei todas as questões aqui que eu já também ministrei, porque eu coloquei aquelas que estão iguais, sabe? Aquelas assim, tipo, putz, tá igualzinho no slide. Tem umas que, por exemplo, da diabetes. Eu já dei essa aula, um aluno que já teve aula de diabetes comigo também conseguiria responder, mas não tava igualzinho no meu slide, sabe? Teria que ser por uma interpretação e etc e tal. Então eu preferi colocar mesmo aqui os meus slides conforme conforme tava ali com a banca. Se bem que a questão do HPV que caiu aqui e de câncer de colo de útero, falando do exame citopatológico, não tá igualzinho no meu slide, mas eu coloquei. Porque tem umas palavrinhas chaves ali que dava pra você acertar mediante os meus slides, beleza? Não vou fazer a correção da prova toda, mas eu queria mostrar aqui um pouquinho pra vocês de como foi essa prova de Acurizal e de como foi as minhas aulas aí durante esse pouco tempo aí que eu tenho de carreira, beleza? Bom, sobre slides versus questões aqui. Eu não vou ler tudo. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu copiei e colei, tá? Eu fiz um negócio lá no I Love PDF, então veio tudo torto pra mim. Mas em slide versus questões eu tenho pra passar o seguinte pra vocês. A questão número 22, a gente começou da questão 21 e foi até a questão 40 de específica. Falava da tuberculose e pedia o que era correto afirmar. E lá na A ela dava um textinho, lá na B dava outro, lá na C dava outro e lá na D dava outro. Só que lá na C ele falava o seguinte, que a vacina BCG ofertada no SUS protege a criança das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e meningia. E no meu slide de BCG, na minha aula de BCG, eu falo sobre isso, né? Que protege sobre o quê? As formas graves, tá? Como meningite, tuberculose e tuberculose miliar, que é a mesma coisa. Beleza? Então, eu acertei essa questão mediante isso. Sobre o resto, né? Que aí fala que a doença é causada por um vírus que afeta com mais frequência os pulmões. Aqui, na verdade, é relação sexual. Então, já excluí a tuberculose aqui na relação sexual. Eu fui fazendo por eliminação, mas também nem precisava porque eu sabia que a C estava certa, né? Só que, assim, é o que eu falo pra vocês. A gente sempre vai fazer por eliminação. Porque por mais que eu tenha dado uma aula de tuberculose e por mais que vocês tenham assistido a aula de tuberculose e a gente tenha estudado, tem alguma coisinha ou outra que a gente vai ficar sempre na dúvida. Por exemplo, será que a febre costuma ser de manhã? Sabe? Por exemplo, aqui na letra A, fala, afeta com mais frequência os pulmões, mas pode afetar qualquer parte do corpo. Aí fala, incluindo o sistema nervoso. A gente fica nessas dúvidas, né? Então é por isso que a gente tem que ter certeza de pelo menos aí, de alguma questão pra gente poder marcar. Então aqui na 22, a resposta certa era a letra C. A questão 24 falava sobre o código de ética do profissional de enfermagem. É uma aula que eu sempre inicio qualquer cursinho dando, que sempre cai. E fala que é correto afirmar que. E eu sempre falo o que pro aluno? Pergunta pra alternativa. Como assim, Thaís? Pergunta pra alternativa. Pergunta pra alternativa. Pergunta. É meu direito? É meu dever? É proibido? Pergunta que dá certo. Olha só como dá certo. Aqui falava o seguinte. Ele perguntava qual era a correta. E aí, é dever do enfermeiro posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe da saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando proteção da pessoa, família e coletividade. É meu dever ser contra um profissional, né, que faz procedimentos que vai ter aí imperícia, negligência e imprudência? Com certeza, eu não posso ser a favor disso, né? Aí eu vou falar, então, vamos lá. Se fosse direito, é meu direito? Claro que não é meu direito. O meu direito é aquilo que, por exemplo, se é meu direito, então eu vou resolver não me posicionar. Agora, a letra B. É direito ao enfermeiro suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local não oferecer condições seguras para o exercício profissional correto, mas independente da situação e da gravidade, não. A gente tem que analisar, a gente também não pode deixar o paciente de qualquer jeito. Então, é por isso que a letra B está errada. Letra C. É vetado a equipe de enfermagem utilize veículos de comunicação, mídias sociais para conceder entrevista, ministrar curso? O que eu tô fazendo aqui? Eu não sou professora, eu não uso meu Instagram, eu não uso agora TikTok para poder fazer a minha propaganda? Então, tá errada essa daqui. E outra, é
é facultativo o enfermeiro assinar com o número do Corém nos registros quando no exercício profissional, porém o uso do carimbo obrigatório. Ou seja, eu vou carimbar e não vou assinar? Tá errado isso daqui. Então, a minha resposta era a letra A. E olha só como que caiu o meu slide. É dever do profissional de enfermagem prestar assistência, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. E aqui eu explico o que é imperícia, negligência, imprudência. E aí, quando fala do dever do profissional de enfermagem prestar assistência, ele também fala nos deveres que a gente precisa fazer o quê? Que a gente precisa posicionar-se contra e denunciar quem faz isso. Tá ok? Na questão número 26, tá falando sobre realização periódica ao exame citopatológico. E aí, aqui fala sobre o rastreamento do colo de útero, né? E aí, a resposta correta aqui, aí tinha assim, a letra A. Um longo período de lesões precursoras, sintomáticas em todos os casos. Então, eu já fiz a eliminação, porque não é sintomática em todos os casos. Na B, era um curto período, sintomática, também já tirei. E incuráveis na quase totalidade dos casos, também já tirei por isso. Quando tratadas adequadamente. Ou seja, eu vou tratar e vai incurar? Não, não faz sentido. Na letra C, que era o gabarito, um longo período de lesões precursoras, assintomáticas e curáveis na quase totalidade dos casos, quando tratada adequadamente. E aqui era um longo período de lesões precursoras, sintomáticas, curáveis em pequena parte. E aí a minha resposta ficou ali na letra C e eu fiz por eliminação. Na minha questão 39, já falava do HPV, porque quando eu falo do HPV, eu acabo entrando ali também em saúde da mulher. E pedia qual que era a incorreta. E aqui falava o seguinte: a realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para rastreamento, correto? A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco do contágio, correto também. E a adoção de vacinas anti-HPV elimina a necessidade de prevenção secundária por meio de rastreamento. Ou seja, aqui está querendo dizer que se eu faço a vacina da HPV, eu não preciso mais fazer o rastreamento, tá? Lá do câncer de colo de útero. Então, a minha resposta incorreta aqui é a letra C. E não há indicação para rastreamento de câncer no colo de útero e seus percussores nas mulheres que não têm atividade sexual, tá certo também. E aí, o slide que eu coloquei pra vocês aqui é um slide meu de HPV, né? Que ele fala que é transitória, regride espontaneamente na maioria das vezes, no pequeno número de casos nas quais as infecções persistem, e especialmente causado pelo tipo viral oncogênico, pode ocorrer pelo desenvolvimento de lesões percussoras, que se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para o câncer, principalmente do colo de útero. Mas então, aqui eu percebo que nos meus slides, que foi o que eu encontrei aqui, né, mas assim, eu tenho vários slides, falo que se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para o câncer. E já aqui, né, ele fala que ela é sintomática e curável, e curáveis na quase totalidade dos casos quando tratada adequadamente. Então, mais ou menos aqui, a gente consegue meio que fazer uma associação ali com o slide da minha aula de HPV e saúde da mulher. Mas de saúde da mulher eu acabei não colocando aqui porque tinha muitas outras informações e eu acho que eu não ia conseguir me expressar com vocês. Sobre a questão número 28, falava sobre os artigos, e aí eles falavam sobre a questão do risco de contaminação, e o artigo denominado semicrítico, que requer desinfecção de alto nível ou esterilização, se trata de quê? Então, é alto nível, desinfecção de alto nível ou esterilização. Semicrítico. Aí eu tenho a pinça Kelly, que é penetrante, então ela é crítico, né? Eu tenho a cânula de Guedel, o termômetro axilar, ele é não crítico. E eu tenho aqui também o esfigmomanômetro, que é não crítico. Sobrou o que aqui pra mim? Sobrou a letra A. Opa, desculpa. Sobrou a letra B, cânula de Guedel. E no meu slide tá assim, né? Falando de acordo com a RDC 15 de 2012. Tá falando de produtos para saúde, antigamente denominados artigos médicos hospitalares. Pode ser classificados como críticos, semicríticos e não críticos. E aqui fala que os semicríticos é desinfecção de alto nível ou esterilização. É contato de pele não íntegra ou mucosa, que é o caso da cânula de Guedel. Agora, na esterilização, eu tenho o quê? Penetrante. Então, não poderia ser penetrante, porque é crítica, a pinça Kelly. Vamos lá. Pinça Kelly é penetrante, então não tem como, ela é crítica. E aqui fala dos não críticos, limpeza ou desinfecção de baixo nível, quando é pele íntegra. E aqui no meu termômetro axilar e o esfigmomanômetro, eu tenho a pele íntegra, então a minha resposta aqui é a letra B, cânula de Guedel. Na 31, eu achei muito interessante, porque eu já falei muito sobre a aula de biossegurança. Aqui ele está falando sobre um processo que tem a remoção, redução do número de micro-organismos por meio de um método químico, uso de antisséptico ou mecânico e escovação, realizada principalmente nas mãos e antebraços, por exemplo, no pré-operatório. E aí a gente tem limpeza, desinfecção, desgermação e esterilização. E na minha aula de biossegurança eu tenho o quê? A higienização das mãos e as 4 técnicas que são fricção antisséptica, que é com álcool, higienização simples, com água e sabão, higienização antisséptica, que a gente vai usar aí clorexidina, e a antisepsia cirúrgica das mãos, que é o quê? A minha desgermação, né? Que é aquela escovação especial com antisséptico que vai durar de 3 a 5 minutos. Então, o meu gabarito aqui é desgermação. Desgermação, que é o quê? A minha escovação.
que caiu aqui, que eu fiquei super contente, foi a sífilis. A questão número 34 vinha falando que era uma infecção bacteriana causada pelo treponema pálido. E aí falava que quando não tratada, podia evoluir aí pra... quando não tratada, poderia progredir, evoluir por vários estágios clínicos, que dividem em recente, né, primária, secundária e latente, né, e tinha tardio também. Que nem eu falei, vai estar meio desconfigurado. Aí ele trazia pra gente gonorreia, sífilis, candidíase e herpes. E no meu slide da sífilis tá falando que era uma ST, causada pelo treponema pálido, bactéria, né? E falava dos estágios, sífilis primária, secundária, latente e terciária aí, que é, no caso, a prova trouxe como tardio. Belezinha? Galera, foi isso daí. Foram esses slides que eu tenho que caíram aí na prova. Que nem eu falei. Teve, se eu não me engano, mais umas três questões aí que eu também dei em aula, mas não estavam, assim, muito parecidos, então eu fui fazendo, assim, por eliminação. A prova foi uma prova, assim, razoavelmente fácil. Eu sei que o salário de Acolhidal não era um salário aí que tava, assim, muito vantajoso, mas as pessoas aí têm a esperança do piso e etc e tal, e por isso elas foram fazer. Mas a Método também não é uma banca tão grande, né? Então, por não ser uma banca tão grande, a gente não tem um leque aí muito grande pra fazer uma pesquisa sobre ela, que nem uma FGV, uma IBFC, uma Sebrasp, uma FCC. Então, a gente sempre fica naquela surpresa do que é que pode cair na prova, porque eles ainda estão naquela fase de crescimento. Então, quando eu fui pesquisar questões de enfermagem, eu não achei nem 100 questões, eu achei menos de 70 questões pra enfermeiro. E quando eu juntei enfermeiro e técnico, se eu não me engano, tinham aí 90 e poucas questões. Então, pra enfermagem, é uma banca ainda que não tem tantas provas assim, diferente de outras. Então, você pode perceber que IBFC, Sebrasp, FCC e etc., eles têm, assim, umas questões, às vezes, que vêm parecidas, só troca alguma coisinha ou outra. E a Método fica aquele ponto de interrogação, meu Deus, o que é que pode cair aqui, o que eles podem pedir? É por isso que essas bancas que são menores, pra mim, são muito preocupantes, porque a gente não consegue fazer, assim, uma pesquisa sobre ela pra poder estudar, assim, certeiro o que é que vai cair. Mas fiquei muito feliz aí de ver que os meus slides e minhas aulas estavam na prova. E aí, pra vocês conhecerem também um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e tchau!